Tu já te perguntou por que em algumas cidades do mundo parece mais fácil se deslocar e achar o endereço? A estrutura de uma cidade está relacionada com o tecido urbano que ela apresenta. Vamos aprender mais sobre isso hoje? A estrutura da cidade é uma peça fascinante da engenharia social e também da arquitetura e urbanismo. E tem muitos pesquisadores importantes da nossa área do conhecimento que estão muito interessados em estudar esse tema. Nós temos diferentes tipos de tecido urbano, que pode também ser conhecido como malha urbana ou traçado urbano. Tudo isso se refere à forma como as áreas urbanas são organizadas e desenvolvidas. São como os fios que tecem uma tapeçaria urbana. Quando a gente olha a cidade de cima para baixo ou o mapa num formato vetorial, não tanto imagem de satélite, a gente entende bastante sobre essa rede. Cada tipo de tecido urbano tem características únicas que influenciam a maneira como a gente vive, interage e principalmente como a gente se move nas nossas cidades. Vamos mergulhar então nessas variedades de tecidos urbanos e entender como é que eles moldam o ambiente ao nosso redor. Primeiro, a gente precisa entender que o espaço público é contínuo e assim ele demanda algum tipo de artifício metodológico para a gente entender a separação entre os seus componentes. Assim como ocorre com os lotes, os espaços públicos são sempre adjacentes uns aos outros. Então a adjacência é dada e não define uma diferenciação entre eles. Um desses elementos que caracterizam diferenças na composição dos espaços públicos é a malha que é gerada. A malha, então, é esse elemento vazio de uma rede. Quando os pesquisadores falam nessa rede do tipo malha 1, eles estão se referindo ao tamanho do buraco, o padrão da rede. E a malha da rede de espaços públicos urbana é o tamanho do quarteirão. A forma da malha urbana contém os elementos principais de ordenamento do espaço público. E o resultado disso é se a gente vai ter uma malha mais quadrada, mais retangular, mais triangular, ou combinações dentre esses diferentes tipos. Outro elemento que tem um poder discriminatório, que pode diferenciar a composição do espaço público, são as interseções, esquinas ortogonais ou esquinas em cruz ou esquinas em T, são a solução mais comum e tradicional que a gente encontra nas nossas cidades, mas a gente tem variações disso que podem ser encontradas também, como as não ortogonais e com formato de estrela, por exemplo. Mas então vamos entender quais são os tipos de tecidos urbanos que existem. O primeiro que a gente vai falar é o tecido urbano denso e mais fechado. Esse tecido denso é caracterizado por prédios altos, uma alta concentração de infraestruturas. Nesse tipo de tecido, os blocos são compactos e não possuem espaços abertos significativos entre eles. São bem comuns em áreas mais antigas das cidades. Esses blocos mais fechados acabam resultando em ruas estreitas e num espaço público mais acolhedor, mais tradicional. É como se fossem aquelas áreas centrais da Europa, Tem uma densidade populacional alta e uma proximidade de serviços que facilita a acessibilidade, mas também resultam em menor espaço verde e problemas de tráfego. Também a falta de espaços abertos pode limitar bastante a questão da ventilação e da entrada de luz solar. O segundo é o tecido urbano linear. O tecido urbano linear é caracterizado por arranjos ao longo de vias de transporte, como avenidas ou rios. Esse tipo de estrutura é bem observado em cidades que acabaram se desenvolvendo ao longo de rotas comerciais ou de corpos d'água por questão de acesso em determinado momento da trajetória do tempo aí. Essa disposição mais linear pode criar um efeito interessante de movimento e de direção nas cidades, mas acaba tendo consequências de distâncias muito grandes entre tudo que a gente tem para acessar dentro da cidade. O terceiro é o tecido urbano em grelha. Esse talvez seja o mais comum e o mais almejado. O desenho urbano da grelha ajuda a explicar essa sensação de que alguns lugares do mundo, como Barcelona na Espanha, Nova York nos Estados Unidos, Chicago, Phoenix também nos Estados Unidos, Toronto no Canadá, por exemplo, nos transmitem quando a gente visita. Essas localidades foram idealizadas com um traçado em grelha ou um grid, em que as ruas se cruzam formando ângulos retos. E elas compõem um mapa que é parecido com uma grade, por isso que a gente chama de grid, o que torna menos complexa a orientação das pessoas pelos espaços públicos, acaba otimizando o uso dos ambientes e promove a interação social. A estrutura da cidade é formada por ruas interligadas, criando uma malha de conexões. São bem comuns em áreas mais recentes da expansão urbana. Essas redes podem ser mais eficientes para o tráfego
E por quê? Porque elas oferecem uma diversidade de rotas possíveis para as pessoas vencerem as origens e os destinos. Mas esse tipo também pode ser mais difícil de navegar e pode resultar em áreas bastante fragmentadas entre si. Esse modelo permite a separação dos pedestres dos veículos e do trânsito interno de um bairro ou do tráfego intenso das ruas principais e acaba agilizando a implementação dos serviços de transporte coletivo e a instalação e a manutenção das infraestruturas urbanas, água, esgoto e eletricidade. O quarto é o tecido urbano racional. Algumas cidades possuem áreas específicas dedicadas a usos bem específicos também, como aqui é a área industrial, aqui é o bairro cultural. Esse tipo de tecido urbano contribui para a diversidade funcional da cidade, mas também pode levar à segregação social e de usos, a exemplo do urbanismo funcionalista com a expressão aí que é Brasília. O quinto é o tecido urbano radial. Ele é mais observado em cidades que cresceram a partir de um ponto central. Esse tecido é caracterizado por estruturas de vias radiais que acabam se irradiando a partir de um núcleo, geralmente o centro da cidade. Essa configuração facilita o acesso ao centro, mas pode resultar em desafios de tráfego durante horários de pico. A gente tem alguns exemplos importantes de urbanismo radial, como por exemplo a intervenção feita em Paris pelo Haussmann e o desenvolvimento de Porto Alegre, que a gente conhece bastante aqui no Sul. O próximo é o tecido urbano orgânico. Um traçado orgânico é um rótulo bem comum para cidades, cujo crescimento ocorreu sem discernimento global, de direção ou de coordenação. Aconteceu de forma espontânea. A gente pode dizer que a maioria das nossas cidades segue um traçado mais orgânico. Isso não significa que as ruas são todas orgânicas, todas elas sinuosas, mas significa que elas cresceram com uma lacuna de planejamento urbano e também por uma sobreposição de projetos, de loteamentos de diferentes regras. Esse tecido acaba sendo caracterizado por um sistema viário que normalmente foge do cruzamento em cruz, uma trama cujos ângulos formados entre as esquinas não configura 90 graus. Essa configuração acaba dificultando bastante o acesso e é mais aplicada a núcleos de bairros residenciais, como era a proposta das unidades de vizinhança da cidade culturalista lá do Hauer. A diversidade de tipos de tecido urbano contribui para a riqueza da experiência urbana. Cada estilo de cidade reflete sua história, sua cultura, suas necessidades. Então, a compreensão desses tipos de tecidos urbanos pode nos ajudar a apreciar como as cidades se desenvolvem e evoluem ao longo do tempo, moldando as nossas experiências diárias. A nossa rotina é moldada pelo tecido urbano da cidade onde a gente vive. Então, nesse vídeo, a gente falou sobre os diferentes tipos de tecidos urbanos e quais são as diferenças entre eles. Tu percebe essas diferenças na tua cidade ou nas cidades que tu conhece, que tu já visitou, como turista ou como morador? Deixa aqui outros exemplos de cada um desses tecidos urbanos e por que tu acha que eles se encaixam nos tipos que eu mencionei. Obrigada por assistir e pelo tempo que tu dedicou a esse vídeo, e eu te incentivo a te inscrever aqui no canal para mais conteúdo relacionado à urbanização e planejamento urbano. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.